Salve, salve, galera. Beleza? Aqui quem tá falando é o professor Elton. Então vamos fazer juntos aí uma revisão sobre ligações químicas. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente começar, beleza? A gente vai começar falando, principalmente, presta atenção que isso aqui vai cair na prova de vocês, beleza? Sobre um fenômeno que acontece muito, principalmente nas ligações covalentes, que é o fenômeno da alotropia, beleza? Então, a alotropia vai ser a capacidade de um elemento de formar mais de uma substância simples, beleza? Então, a gente conhece alguns elementos aí que têm a capacidade de formar apenas uma substância simples, beleza? Os metais são casos bem comuns desse tipo de situação em que as estruturas deles vão ser apenas um tipo, quando eles formam substâncias simples, né? Lembra o que é uma substância simples? É uma substância que vai ter apenas um elemento, beleza? Então, quando um elemento tem a capacidade de formar mais de uma substância simples, ele vai apresentar variedades alotrópicas, alotropia, beleza? O oxigênio, por exemplo, é um caso bem clássico. A gente vê as duas estruturas aqui, ó. Esse seria o oxigênio que a gente comumente vai respirar, né? É o oxigênio que se encontra em grande quantidade no ar, né? Mais ou menos 15% do ar vai ser de oxigênio, beleza? Então, que é o O2, formado aqui por dois oxigênios fazendo uma ligação dupla entre si, né? E aqui sobrando dois pares de elétrons não ligantes para cada um deles, beleza? E o oxigênio também é capaz de fazer substância simples, que é chamada de ozônio, beleza? Que vai ser o O3. Então, a gente vai observar aqui três átomos de oxigênio, dois fazendo uma ligação dupla entre si e aqui um fazendo uma ligação simples com o outro. Beleza? Então, o oxigênio formou duas substâncias simples, né? O gás, o oxigênio e o ozônio. Então, essas são as duas variedades alotrópicas que ele possui. Beleza? E o carbono talvez seja o elemento com a maior capacidade de formar variedades alotrópicas, né? Ele vai ter várias estruturas de ligações simples que a gente vai poder observar aqui. O diamante, né, onde os átomos de carbono se organizam aqui dessa maneira, né, formando cristais. Então, cada bolinha aqui ela está querendo representar um átomo de carbono, beleza? E eles estão se organizando dessa maneira. Já no grafite, eles vão se organizar formando folhas cheias de hexágonos, né? E essas folhas é que vão formar a estrutura do grafite. E, como vocês bem sabem, né, o grafite e o diamante eles vão ter propriedades muito diferentes, né? Em relação a cor, brilho, dureza, né? Eles não vão ser nada parecidos, apesar de serem formados pelo mesmo átomo, que é o carbono, né? Então, a composição química dos dois é bem semelhante. É o mesmo átomo de carbono várias vezes encontrado. Porém, o jeito que os átomos de carbono se ligam no diamante é muito diferente do grafite, né? Que a gente também vê os fullerenos, né? 670, que também são substâncias simples formadas pelo carbono, e que a gente vê o nanotubo de carbono também, é um outro tipo de estrutura que vai ser formada apenas por átomos de carbono, então caracterizando uma outra variedade alotrópica, beleza? Então, isso é um fenômeno bastante comum em substâncias covalentes, em que os átomos vão ter a capacidade de se organizar de maneiras diferentes, e a partir dessa organização, eles vão ter estruturas diferentes, beleza? Então, se você pensar principalmente nos ametais, eles vão ter, alguns, essa capacidade de formação de variedades alotrópicas, né? Mas se a gente for, por exemplo, lá na tabela periódica, né? A gente pode encontrar aqui o nitrogênio, por exemplo, né? Que é um dos elementos mais comuns aí na natureza, né? 80% do ar é de nitrogênio, ele não vai apresentar uma variedade alotrópica, né? O único A única substância simples que o nitrogênio forma é o N2, beleza? Já o oxigênio
tem capacidade de formar, né, como a gente viu, o carbono também, o enxofre também, o fósforo, né? Alguns ametais aí vão ter essa capacidade de formar mais de uma substância simples, beleza? E vão ser substâncias simples covalentes, né? Já que a ligação vai ser formada apenas por ametais, beleza? Então, essa é uma das dicas aí para você poder identificar qual tipo de ligação que a sua substância vai apresentar, beleza? Se ela for formada apenas por ametais, né? Vai ser uma ligação covalente. Se for formada por metais e ametais, né? Vamos dar destaque para os metais, ó. Aqui embaixo também a gente tem os metais de transição interna. Então, se a tua substância é formada por metais e ametais, ela vai ser uma substância iônica, beleza? Se apenas ametais estiverem presentes, ela vai ser uma substância covalente. E se apenas metais estiverem presentes, ela vai ser, então, uma substância iônica, beleza? Então, vamos fazer uma questão aqui já para a gente ver como que pode ser abordado isso em relação à alotropia. E aí, na sequência, a gente faz outras questões para revisar o conteúdo de ligações químicas, beleza? Então, eu vou aumentar aqui um pouco o zoom para a gente poder enxergar melhor. Então, ele, na questão número 1, vai falar assim: o fenômeno da alotropia ocorre para boa parte dos elementos químicos, a exemplo de carbono, fósforo, oxigênio e enxofre. Esse enxofre é o que apresenta uma maior variedade que pode ser encontrada na natureza. Como se sabe, as formas mais conhecidas para o enxofre são o S2, o S4, o S6 e o S8. Então a gente vai ver que o enxofre vai formar substâncias simples diatômicas, né, como o S2, tetraatômicas, né, como o S4, né, e até maiores ainda com 6 e com 8 átomos. E aí ele pergunta a variedade alotrópica do enxofre, né, do S, faltou aqui, ocorre quando são apresentadas substâncias B, elementos químicos ligados ionicamente entre si? Não, né? Se a gente lembrar, o enxofre é um ametal, né? A gente estava lá na tabela periódica e encontramos o enxofre aqui, ó, destacado em verde, né? Todos os elementos que estão com símbolo verde pertencem à categoria dos ametais. Então, não vai ter como uma ligação iônica acontecer. Aliás, né, não tem como uma ligação iônica acontecer se você tem uma substância simples, né? Já que uma ligação iônica ocorre quando você tem um metal e um ametal, se a tua substância é simples, ou vão ser dois metais, né, ou mais, ou vão ser dois ou mais ametais, beleza? Não, mentira, né? Um só, né? Ou vai ser um metal, né? Se ela é uma substância simples, ela vai ser formada só por um elemento, né? Então, ou um elemento metálico, onde a ligação entre os átomos desse elemento vão ser ligações metálicas, ou um elemento não metálico, onde as ligações dos átomos desse elemento vão ser ligações covalentes, beleza? Então, não tem como ter uma ligação iônica dentro de uma substância simples, beleza? Substâncias do tipo composta. A gente acabou de frisar que são substâncias simples, que vão apresentar apenas átomos de enxofre na sua composição, né? E duas substâncias do tipo simples diferente, então seria a alternativa correta, que vai exemplificar exatamente qual é o fenômeno da alotropia, beleza? Obviamente, se elas vão ser substâncias diferentes, elas vão ter arranjos espaciais diferentes, né? A geometria vai ser diferente e elementos químicos que não se ligam entre si, a gente vai encontrar apenas nos gases nobres, né? Que vão existir como substâncias atômicas. Beleza?
Então, vamos lá para a questão 2, né? Para a gente continuar aí a nossa revisão sobre ligações químicas, né? Ele vai trazer uma sequência de substâncias para a gente e vai fazer algumas perguntas, né? Considere as substâncias abaixo. Acerca de suas propriedades, assinale o que for correto. Então, primeira substância é o gás oxigênio, é o O2, que a gente falou que é uma das variedades alotrópicas do oxigênio. Outra é a platina 1 ó, se você tiver dúvida, consulte a tabela periódica, né? Mas você vai ver que a platina é metal, ela está aqui no sexto período e no 10º grupo, né? No grupo 10. Né? Então, ela vai ser um metal, ou seja, as ligações químicas da platina vão ser ligações metálicas. Cloreto de sódio, né? Então, a gente pode ir na tabela aqui e encontrar os dois, né? O cloro, está destacado em verde aqui, ele pertence ao grupo 17, né? Vamos lembrar lá, que é o grupo dos halogênios, beleza? Então, os halogênios são um dos grupos que vão apresentar elementos não metálicos, né? Os verdes aqui são não metais, beleza? E o astato aqui é um semimetal. Então, não tem nenhum metal aqui, e especificamente o cloro que a gente está falando é um ametal. E ao ele se ligar, então, com o sódio está aqui destacado em laranja. Então, os que estão destacados em laranja pertencem aos metais alcalinos. Beleza? Consequentemente, se a gente tem um metal ligado com um ametal, a gente vai ter uma ligação iônica. A outra substância que ele apresentou para a gente é o cloreto de potássio, o KCl. E a ideia vai ser a mesma, né? Em vez de olhar aqui, calma. Beleza, agora tá certo. Então, o K, ele também se encontra no mesmo grupo que o sódio, né? Ele se encontra aqui no grupo 1. Então, ele é um metal alcalino. E ele vai se ligar com o cloro, né, que é um halogênio e é um ametal, consequentemente eles vão formar uma ligação covalente, uma ligação iônica, me perdoe. Então, tanto o NaCl quanto o KCl vão formar ligações iônicas. A platina vai formar ligação metálica e o oxigênio vai formar ligação covalente, beleza? Na afirmativa número 1, ele fala assim: o O2 e o NaCl são substâncias moleculares. Então, essa afirmativa aqui é falsa, beleza? Por que ela é falsa? Porque substâncias moleculares, moléculas, vão ser grupos de átomos que se ligam a partir de ligações covalentes, né? Lembram que o NaCl ele é uma substância iônica, então ele vai formar o retículo cristalino, que é aquela estrutura que eu já mostrei para vocês, né? Que vai consistir, então, em um cubo, né? Onde a gente vai observar os cátions e os ânions se alternando. Só um pouquinho que eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura do retículo cristalino. Então, vamos ver aqui ó, o retículo cristalino para lembrar, né? Então, esse aqui seria o retículo cristalino. Ó. Você vai ter uma estrutura de cátions e ânions se alternando, né? Formando, então, estruturas cúbicas, né? Isso aqui é a estrutura do retículo cristalino do NaCl. Beleza? Então, não dá para classificar uma substância iônica como uma molécula, porque você vai ter muitos cátions e muitos ânions se atraindo entre si. Não apenas pares de átomos compartilhando elétrons, como a gente observa lá na ligação covalente. Beleza? Então, uma substância iônica não é formada por moléculas, né? Assim como uma substância metálica também não é formada por moléculas, né? Vamos lembrar como que é a estrutura da ligação metálica?
na ligação metálica, a gente vai ter o mar de elétrons, né? O mar de elétrons ele vai se caracterizar, então, por muitos elétrons livres, né? Formando como se fosse um mar, onde os núcleos atômicos estão imersos. Beleza? Então, a gente também não vai poder classificar uma substância metálica como uma molécula, porque ela é uma substância que vai apresentar muitos átomos conectados. É o que a gente observa aqui, ó, nessa imagem, né? Você vai ter diversos núcleos atômicos metálicos que estão imersos em um mar de elétrons. E esse mar de elétrons ele vai ter uma alta liberdade de movimentação, fazendo com que esses elétrons possam transitar entre as eletrosferas de todos os átomos. Beleza? Então, substância metálica não pode ser classificada como molécula, e uma substância iônica também não pode ser classificada como uma molécula, porque são muitos átomos ligados, né? Então, quando a gente tem substâncias covalentes, com poucos átomos conectados, aí a gente classifica elas como moléculas. Beleza? Vamos voltar para o exercício lá. Beleza. Apenas a platina conduz corrente elétrica no estado sólido? Verdadeiro, né? Para uma substância conduzir corrente elétrica no estado sólido, só se ela tiver ligações metálicas, beleza? Que é o caso que a gente observa aqui na platina. O oxigênio, então, vai apresentar ligações covalentes. O cloreto de sódio vai apresentar ligações iônicas. E o KCl também. Beleza? Lembra que as substâncias iônicas, para elas conduzirem eletricidade, elas precisam estar no estado líquido, pode ser chamado também de fundido, quando passa pelo processo de fundição, é passar o processo de fusão, né, do sólido para o líquido, aí ele vai conduzir eletricidade. Ou se ele estiver dissolvido em água, né, solução aquosa, que é justamente o que a 04 fala. O NaCl e o KCl podem conduzir corrente elétrica quando estão em solução aquosa? Verdadeiro, porque é característica de substâncias iônicas. E a 08. Com relação aos tipos de ligações químicas, o O2 e o KCl apresentam ligações covalentes simples, o NaCl ligações iônicas e a platina ligações metálicas. Então está quase certa, né? Mas como está falando que o KCl apresenta ligação covalente, está errada, né? E mesmo em relação ao oxigênio, essa ligação covalente não é simples. Quando é uma ligação covalente simples, a gente vai observar apenas um par de elétrons compartilhados, né? Então, se a gente for aqui na tabela periódica, ó, o oxigênio, a gente pode perceber que ele possui 6 elétrons na camada de valência, né? Então, a gente pode desenhar a estrutura de Lewis aqui para a molécula do O2, né? Então, a gente pode colocar aqui o oxigênio. Vamos representar aqui o símbolo do oxigênio. Vou colocar bem grande aqui. Então, aqui a gente tem um oxigênio, né? E aí vamos desenhar os elétrons ao redor dele, né? Então, a gente viu que ele tem lá 6 elétrons na camada de valência, né? Eu representei os 6 elétrons aqui. Agora eu vou desenhar um outro oxigênio vermelho aqui, beleza? E aí vamos representar os elétrons dele vermelhos também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se ele tem 6 elétrons na camada de valência, para ele se estabilizar, ele vai precisar
fazer essas duas ligações, né? E essas duas ligações, então, entre o mesmo par de átomos, vão ser ligações, vão caracterizar uma ligação dupla, né? Uma ligação covalente dupla, né? Então, aqui a gente circulou, ó, o primeiro parzinho de elétrons compartilhado, e a gente pode circular o segundo parzinho de elétrons compartilhado. Aqui, ó, o vermelho. Então, essa seria a estrutura, ó, do O2. Você vai ter, como a gente já tinha visto antes, né? Dois pares de elétrons não ligantes para cada átomo e dois pares de elétrons compartilhados. Consequentemente, aqui a gente tem uma ligação covalente dupla, não uma ligação covalente simples. Isso torna, então, aquela afirmativa falsa. Beleza? Deixa eu ver que eu acho que eu só estava compartilhando aqui o Chrome com vocês, ó. Deixa eu compartilhar de novo aqui para vocês verem a estrutura dos elétrons. Então, vamos ver lá no pente que eu tinha desenhado. Ó. Então, eu te desenho aqui ó, o oxigênio, os elétrons, os 6 elétrons que ele possui na camada de valência, né? Oxigênio preto, e aqui o oxigênio vermelho e os 6 elétrons dele na camada de valência, né? Para se estabilizar, eles vão precisar fazer uma ligação dupla entre si. Então, não é uma ligação covalente simples, né? E sim uma ligação covalente dupla, anulando a alternativa que a gente estava avaliando. Beleza? Vou voltar aqui para a questão, e aí a gente finalizou essa. Beleza? Muito bem. Próxima questão vai falar do slime, né? Então, ele fala: a jornada histórica do slime tem início nas primeiras décadas do século XX, quando James Wright criou um material com características muito parecidas com a borracha. Atualmente, devido às mais variadas formulações disponibilizadas em plataformas e meios digitais, pode-se produzir o próprio slime em casa. O slime caseiro pode ser produzido pela mistura de 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio, água boricada, solução de ácido bórico e de cola de isopor, constituída de poliacetato de vinil. Quando misturamos o bicarbonato com ácido bórico, ocorre uma reação química que produz gás carbônico, água e borato de sódio. A dissociação e solução aquosa do borato de bicarbonato, né, libera íon sódio, que vão interagir com as moléculas do PVAC, formando um composto de elevada viscosidade e elasticidade. Tetrahidroxiborato reage com PVA, formando novas ligações que interligam as cadeias do polímero que constitui o slime. Então, aqui é a reação. Aí ele pergunta nessa equação aqui, né? As ligações químicas 1, 2, 3 e 4 formadas no trecho da cadeia do slime são denominadas. Então, a ligação 1, ó, parece que é entre o hidrogênio e o oxigênio, mas na verdade é entre o carbono e o oxigênio. Se você lembrar que o hidrogênio só tem um elétron, ele só vai fazer uma ligação. Então, a única ligação que ele está fazendo ali é a ligação com o carbono, beleza? Consequentemente, essa ligação é do carbono com o oxigênio. A ligação 2, carbono e oxigênio também. A ligação 3, carbono e oxigênio também. A ligação 4, carbono e oxigênio. Então, todas as ligações são entre os mesmos elementos, né? Consequentemente, a gente olha aqui na tabela e vê que o carbono e o oxigênio ambos são ametais, estão aqui destacados em verde. Se eles são ametais, o tipo de ligação vai ser uma ligação covalente.
Beleza? Próximo. 5 amigos estavam estudando para uma prova de química e decidiram fazer um jogo com os elementos da tabela. Cada participante selecionou um isótopo dos elementos da tabela e anotou sua escolha em um cartão de papel. Os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão contendo o isótopo com o maior número de nêutrons. Os cartões foram então mostrados pelos jogadores. Aí tem ali os cartões de cada um. Ele quer saber a ligação que ocorre na combinação entre os isótopos apresentados por Júlia e Pedro. Então, a gente pode fazer a distribuição eletrônica aqui para conseguir chegar na resposta, né? O cálcio, está ali que o número atômico dele é 20. Então, a gente faz a distribuição eletrônica até 20. Vai ficar lá, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Fechou. Então, a gente pode perceber que a camada de valência é a quarta camada. E ele vai ter 2 elétrons na camada de valência. Consequentemente, ele vai perder esses 2 elétrons, né? E aí, ele vai acabar se tornando um cátion bivalente, se não mais 2. Beleza? Aí, a gente faz a mesma coisa para o Cl. O Cl, a distribuição é até o 17, né? Está escrito ali, que é o do Pedro. Então, a distribuição, ó, até o 17 vai parar no 3P5. Beleza? Ou seja, a camada de valência terceira, você vai ter 7 elétrons na camada de valência. Consequentemente, ele ganha um elétron e se tornar um ânion Cl-. Consequentemente, se um quer perder 2 e o outro quer ganhar 1, eu vou precisar de 2 cloros ganhando um elétron para que o Ca possa perder os 2. Então, se um está perdendo e o outro está ganhando, né, também indica que é uma ligação iônica e a fórmula do composto vai ser o CaCl2. Beleza? Então, questão 5. Uma substância CCl4, MgO, NH3 e LiCl. Os tipos de ligações químicas predominantes são, respectivamente. Então, CCl4, vai na tabela, né? Tanto C quanto Cl são ametais, então, ligação covalente. Beleza? MgO. O Mg é metal e o oxigênio é ametal, então, iônico. Então, aqui, primeiro é covalente, o segundo é iônico. NH3, nitrogênio é ametal, hidrogênio também, então mais uma covalente. E LiCl, o lítio é metal e o cloro é ametal. Então, mais uma iônica. Ou seja, na sequência fica covalente iônica, covalente iônica. A resposta é a que aparece aqui na letra E.
Beleza? Ah, questão 6 aqui, ó, para a gente finalizar, então. Considere os seguintes elementos. Assinale a opção que contém a combinação correta entre os elementos. Então, ele fala, o elemento A faz uma ligação iônica com o elemento D, formando um composto com fórmula AD. Então, pessoal, dá para a gente usar a tabela, né? Quem é o elemento A? Se o número atômico é 1, é o hidrogênio, e é o A metal. E quem é o elemento D? Se o número atômico dele é o 17, vamos na tabela lá, é o cloro. Ou seja, os dois são ametais. Então, a ligação vai ser iônica? Não vai, né? Vai ser uma ligação covalente. Então, letra A é falsa. B. O elemento C faz duas ligações iônicas com o elemento E, formando um composto de fórmula Ce. De novo, a gente pode olhar, o elemento C tem número atômico 11. Na tabela, ele é o sódio. Beleza? E o elemento E tem número atômico 20. Olhando na tabela, ele é o cálcio. Então, sódio e cálcio são dois metais. Eles só podem se unir formando uma ligação metálica. Consequentemente, é falsa a letra B. Letra C. O elemento E faz duas ligações iônicas, produzindo a substância com fórmula E2. Lembra do que a gente falou lá? Uma substância iônica não pode ser simples, né? Não pode ser feita pelo mesmo elemento. Beleza? Letra D. O elemento E faz uma ligação covalente com o elemento P, formando um composto de fórmula EB. Beleza? Ó, então, o elemento E, a gente já viu que é o cálcio, né? A gente acabou de fazer a distribuição eletrônica dele no exercício anterior. Então, o exercício anterior disse para a gente que o Ca tende a perder dois elétrons, né? Para se estabilizar. E o outro elemento, né, que ele vai se ligar aqui também é o cloro, né? Então, o elemento D, que é o que ele aborda aqui no exercício 6, de número atômico 17, é o cloro, que a gente acabou de fazer a distribuição também. E a gente viu que eles vão formar a substância CaCl2. Então, não dá para ser um de cada, porque eles querem perder e ganhar elétrons em quantidades diferentes. Então, a gente vai precisar de uma proporção diferente para que eles se liguem. Beleza? E por último, os elementos C e B estão unidos por uma ligação iônica, formando um composto de fórmula C2B. Verdade, né? Se a gente pegar a tabela aqui para nos auxiliar, o elemento C é o sódio. Ó. O sódio ele vai ter apenas um elétron na camada de valência. Então, na hora que ele for se estabilizar, ele vai formar, ó, que o elemento C vai ter um elétron na camada de valência. Então, ele vai perder esse elétron e vai formar o cátion C+. Beleza? Já o elemento B, de número atômico 8, é o oxigênio. E a gente observa que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, né? Então, não acredito que fechei, cara. Vamos ver aqui, pessoal, de novo aqui, que eu fechei sem querer a lista.
Então, o B a gente viu que era o oxigênio, né? O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Consequentemente, ele ganha 2 para se estabilizar. Então, ele vai se transformar no ânion bivalente P-2. Beleza? E aí, consequentemente, quando eles se ligarem, vou precisar de 2 Cs para cada B, para que os 2 Cs possam perder 2 elétrons e os 2 Bs possam ganhar, o B, né, possa ganhar os 2 elétrons. Beleza? Então, a resposta correta aqui seria a letra E. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. A gente se vê logo mais. Um abraço. Até a próxima. Beleza?